Congresso americano certificou a vitória de Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos. O Capitólio estava cercado de grades e de agentes das forças especiais. Pela primeira vez na história, o governo tratou a certificação do resultado da eleição presidencial americana como um evento especial de segurança nacional. Claro. Bom dia, Renata. Vamos lá, para as pessoas entenderem, qual é a regra geral num sistema democrático como é o Brasil e outros tantos países? A regra é que as pessoas respondam a todo o processo em liberdade. Mas isso não significa que só possa haver prisão depois do trânsito julgado. Eu posso prender alguém na investigação, eu posso prender alguém a qualquer momento durante o processo. O Procurador-Geral da República, Paulo Boné Branco, afirma que não há interesse público que justifique a devolução, ainda que temporária, do passaporte do ex-presidente. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 16 de janeiro de 2025. São 10 horas e 30 minutos. Na antevéspera da denúncia pela PGR, Jair Bolsonaro tem motivos ainda piores para se preocupar. Ainda que o STF não queira prendê-lo agora, isso pode ser inevitável. Está prevista para hoje a decisão de Alexandre de Moraes sobre o pedido de Jair Bolsonaro para que o ministro libere o seu passaporte para ele comparecer à posse de Donald Trump nos Estados Unidos semana que vem. A decisão passa por um fato muito importante. Bolsonaro exagerou ou mentiu sobre o convite que recebeu. Foi um convite que qualquer um poderia ter obtido. Hoje é dia 16 de janeiro. Moraes pediu o convite oficial no dia 11. 5 dias depois, nada do convite oficial. Outro fato que pode ferrar de vez o Jair agora é o seguinte: o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, conversam muito. O contato entre os dois, no entanto, está proibido por decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Nos dois casos, a situação é muito complicada para o Bolsonaro. Podem gerar prisão preventiva dele, como vai demonstrar esta edição. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você, que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal. Bom, está previsto para hoje a decisão do Moraes sobre o pedido de Bolsonaro para ter seu passaporte de volta para ir ver o McDonald's amanhã ou nos próximos dias, né, no dia 20. A chance de Moraes dizer sim ao pedido é a mesma de o Ibis, de Pernambuco, o time de futebol, ser o campeão brasileiro deste ano. Muito bem. O Bolsonaro ainda, para ir para os Estados Unidos, pede que quer ir ao baile latino de titãs trumpistas nos Estados Unidos. É muito bizarro. Na tentativa de convencer o Alexandre de Moraes a deixá-lo comparecer à posse do presidente eleito Donald Trump nos Estados Unidos, marcado para 20 de janeiro, o Bolsonaro anexou um segundo convite no processo que corre no STF. Trata-se de uma chamada para participar de um baile latino em 18 de janeiro, 2 dias antes do evento principal. Para comparecer ao evento no Omni Hotel em Washington e a posse Trump, o ex-presidente precisa da liberação do seu passaporte. Isso é a mesma coisa que o Bolsonaro dizer o seguinte: olha, eu quero visitar a Disneylândia lá nos Estados Unidos. Dá na mesma. Bom, vamos em frente. O Gonê usou um argumento demolidor para barrar a ida de Bolsonaro à posse do Trump. Ele disse o seguinte: olha, Bolsonaro, esse seu argumento de que você vai representar o Brasil na posse do Trump, etc., que é muito importante, é um evento vital para o Brasil, é uma bobagem, porque você não representa o Brasil, você não representa nada, inclusive você está com o passaporte apreendido e está para responder uma ação penal. No Primeiras Notícias de hoje, eu divulguei aí na íntegra a imagem e o texto da decisão do Procurador-Geral da República negando ao Bolsonaro. E o argumento dele foi demolidor. Mesmo discordando do PGR, os aliados do Bolsonaro avaliam que ele apresentou um argumento demolidor para rechaçar a ida de Trump, a ida de Bolsonaro à posse de Trump.
A decisão está nas mãos do Moraes e agora, como eu falei para você, ele diz o seguinte, olha, você não pode sair do país, você está para ser denunciado. Ele falou isso. Com outras palavras, mas falou isso, né? Muito bem. O Moraes pediu ao Bolsonaro que apresentasse o convite para a posse de Trump. Por quê? Porque há uma desconfiança, e eu mostrei isso nos últimos dias aqui, que esse é um convite que qualquer um pode obter. Você se inscreve no site que está organizando a posse, eles analisam o seu convite, vê quem é você e decidem se você pode ou não ir. O ex-ministro da Educação do Bolsonaro, o Abraham Weintraub, que hoje é inimigo do Bolsonaro e mora nos Estados Unidos, eu coloquei aqui o vídeo, tudo, é só você procurar nos vídeos anteriores que eu não vou ficar repetindo, né? Ele fez a mesma coisa, ele foi lá, entrou no site e recebeu o convite pelo correio da organização da posse do Trump, né? Igualzinho ao do Bolsonaro. Ou seja, é um convite que qualquer um podia ser obtido, mas o Bolsonaro floreou, dizendo que era um convite do Trump. Até agora, falou-se até, o bolsonarismo divulgou, primeiro que ia apresentar o convite. Não apresentou convite nenhum. Ia apresentar o convite oficial, que é um convite vermelho. Eu também divulguei aqui no blog da Cidadania. E isso é para as autoridades, para as pessoas importantes, né, que vão representar estados ou que têm relevância. Bolsonaro recebeu um convite que você poderíamos conseguir se vivêssemos nos Estados Unidos. Viver no Brasil eu acho mais difícil. Seja como for, você vê que se o Bolsonaro estiver mentindo, o Moraes e o STF e a PGR podem entender que ele quer entrar nos Estados Unidos para pedir asilo político, como o Alan dos Santos, como o Oswaldo Eustáquio, como a Ludmila Lins Grillo, aquela juíza que deixava de fazer o trabalho dela na vara de justiça para ir fazer live bolsonarista, não é? Que está foragida nos Estados Unidos. Então, isso significa, é motivo para a prisão preventiva do Bolsonaro. Mas tem outro caso. Você veja, aqui tem uma deputada, a professora Luciane Cavalcante, que diz que foi uma tentativa de asilo que o Bolsonaro tentou, né? A professora Luciane Cavalcante, que é do PSOL, se não me engano, não sei de que partido ela é, mas ela cita que o Bolsonaro ia pedir asilo lá nos Estados Unidos, e eu também acho isso. E o Moraes também acha isso, o STF também acha isso, e o PGR, nessa manifestação negando o passaporte, ele mostrou que pensa isso. Bom, e tem aqui um outro caso. O Bolsonaro e o Valdemar conversam muito disso, e o governador Jorginho Melo, de Santa Catarina. O STF proibiu esse contato. Veja bem, aqui, o STF, agora em outubro, ele negou pela enésima vez, você veja aqui, ó, você tem aqui uma decisão do Moraes, a medida, eis o teor da decisão agravada no que diz respeito ao agravo regimental sobre a análise. A medida cautelar de proibição de manter contato com os demais investigados, inclusive através de advogados, dizendo que o Bolsonaro e o Valdemar não podem nem chegar perto um do outro, quanto mais conversar o tempo todo, como diz aqui essa matéria, o governador de Santa Catarina, não é? E essa confissão do governador bolsonarista pode dar cadeia também para o Bolsonaro e Costa Neto, porque você infringir medida cautelar é motivo para prisão preventiva. Então são dois casos, minha amiga, meu amigo. Não dá mais para esse sujeito ficar brincando com a lei. O STF não quer prender o Bolsonaro preventivamente. Não quer. Está tentando não prender o Bolsonaro preventivamente, porque se fizer isso vai dar argumento para ele se vitimizar internacionalmente. Nem fui julgado e já estou preso, tal. Mas se ele ficar
mostrando que está tentando escapar, não é? Ou que está tentando atrapalhar as investigações, atrapalhar o processo, burlar decisões da justiça, ele vai ser preso e vai responder o processo dentro da cadeia. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.